Eu quero falar com vocês sobre uma coisa que tem mexido muito com a minha cabeça nos últimos dias. Eu estou apaixonado, prestem atenção, pelo tema revelação. Eu fiquei um pouco irado há um tempo atrás pela quantidade de ao vivos, né, lives, no Facebook, no Instagram também, de gente inventando revelações. Como que eles ficam inventando revelações? Eles entram e ficam falando para vocês coisas assim, olha, acabou de entrar, por exemplo, Lucas, Deus está falando para mim que tem uma pessoa que quer fazer macumba para você. Já que Vicentino errou, já que Deus está me falando aqui que, olha, você tem uma promessa muito grande na sua vida, Deus tem uma porta aberta na sua vida. Sabe, umas coisas assim, que fica... Fica muito aleatório, e as pessoas gostam disso, vai atrás, porque é revelação. E eu fui estudar sobre as revelações na Bíblia, eu fui pesquisar sobre revelações, fui ler o que a igreja primitiva dizia, o que os grandes teólogos dizem, quais são os textos que falam sobre revelação, sobre o dom de revelação, 1 Coríntios 12, fui ler Efésios capítulo 2, que fala também, Efésios 1 e 2, que fala sobre revelação, fui ler. E o que eu entendi que é de fato a revelação? A revelação, ela é aquilo que o Espírito Santo de Deus traz ao seu coração, ao seu entendimento, de algo que estava oculto, mas vem da parte do Senhor, não vem da nossa parte. A gente não pode inventar, não existe revelações inventadas. As pessoas confundem, elas acham que, por exemplo, eu vou chegar para Eli e eu quero que a Eli seja uma pregadora de sucesso. Aí eu falo, Elinéia, Deus está me falando que você vai ser uma pregadora de sucesso. Mas Deus não falou. Só que a pessoa se esconde no quê? Olha, eu estou falando porque eu estou profetizando. Peraí, você não pode profetizar da sua cabeça, você não pode. Profetizar é dizer aquilo que Deus diria, você ser voz de Deus na terra. Então eu não posso profetizar alguma coisa que às vezes Deus não quer. Alguém vira para mim e fala, pastor Dani, Deus está mandando dizer, eu profetizo que você será um pastor que viajará o mundo. Mas peraí, se Deus não quiser que eu viaje o mundo, não adianta eu dizer que estou profetizando como se o profetizar é dizer com fé, e porque eu disse com fé, então pela fé vai acontecer. Não, isso não é profetizar. Isso é você clamar com fé, você dizer com fé, você proferir com fé, mas isso não é profetizar. Profetizar é você ser boca de Deus na terra. É como se a sua boca trouxesse para a terra o que Deus quer dizer. Então você não pode dizer o que Deus não disse achando que porque você disse com fé, aquilo vai acontecer. Não pode. Então eu, estudando e meditando sobre esse tema, eu entendi, agora voltando para a revelação, né, porque eu fui um pouco para a parte da profecia, mas a revelação de verdade, Ju Souza, pastor amado, também te amo, amado. A revelação de verdade, ela vem através da leitura das Escrituras. Essa é a maior de todas as revelações. Existem revelações que o Espírito Santo traz, como é que a gente vai ler agora, mas eu estou apaixonado pela revelação das Escrituras. Você começa a ler pedindo pro Espírito Santo te revelar. Você não vai pegar, ler aleatoriamente, não vai entender e depois você vai clamar ao Espírito Santo que te explique. A gente está invertendo o processo. Primeiro você clama ao Espírito Santo de Deus que te explique, então você vai ler a palavra e aí a palavra já vai chegar para você revelada. Vou te dar um exemplo. João 16, que é o texto que eu vou ler hoje. Eu quero ler com vocês, principalmente, deixa eu achar aqui, qual que eu quero. Aqui, no verso 16 em diante. Quando eu comecei a ler, eu cheguei para... foi na hora de dormir, eu deitei para ler, e antes de ler eu falei, Senhor, fala comigo, revela a sua palavra para mim. E aí vem a revelação, aí vem os ensinos, aí vem a mente aberta. Porque antes eu fazia o quê? Eu lia, aí eu ia meditar e pedir para o Senhor revelar. Eu pedi a revelação depois, então pede a revelação antes. E aí Deus vai trazer para você novos entendimentos, tá? Novos entendimentos, e você vai ver coisas que você não via antes. Você fala, meu Deus, eu li isso, mas não percebi. É porque o Espírito Santo de Deus está te revelando coisas novas. Você entende? Revelação é algo muito pessoal. Ah, pastor Dani, mas não tem aquela revelação que você chega na igreja e o pastor traz uma revelação de Deus para mim? Tem. Isso aí tem, isso aí existe, mas não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Estou falando da revelação pessoal. Tá na hora de você ter as suas experiências. Já passou da hora de você ser um crente maduro. O crente infantiloide, ele é aquele crente que... Quando eu digo infantilóide, não é trazendo um demérito para a pessoa, mas o infantilóide é porque ele ainda é criança. Infantilóide vem de infantil. Mas a ideia não é que você seja infantil para sempre, a ideia é que você cresça. E uma das características de um crente infantil é que ele não tem revelações pessoais. Ele vive de revelação dos outros, então ele vive de pedir para o pastor, ele vive de pedir para o irmão, ele vive de correr atrás, ele come a migalha que cai da refeição dos outros. Mas não é isso que Deus quer.
Isso é bom, ir na igreja domingo, ouvir uma palavra, maravilha. Mas o que vai sustentar a sua vida espiritual não é o seu pastor, não é a sua pastora, líder, missionário, o que você quiser dar o nome. O que vai sustentar é a sua intimidade com o Espírito Santo através das revelações pessoais que Deus trouxer para a sua vida através das Escrituras. O pessoais para a sua vida é um pleonasmo, eu sei, mas é para ficar bem claro o que eu estou dizendo. Então, aqui eu quero trazer para vocês uma revelação que Deus me deu desse texto, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês. Beleza? Tudo isso foi só uma introduçãozinha rápida para a gente aprender. Amados, vamos lá. João 16. Eu ia falar uma coisa, mas deixa isso para lá. Deixa para outro dia. Eu gosto muito de seriado. Eu gosto muito de assistir seriado. Não sou contra assistir seriado. Só acho que as pessoas têm que ter maturidade suficiente para saber dosar o tempo delas. Salmo 90 diz que Moisés orando fala: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias de forma que alcancemos um coração sábio. Tem várias possibilidades de interpretação do que Moisés quis dizer. Mas uma delas, que é a que eu gosto de trazer, é a gente aprender a contar o nosso tempo. O tempo não volta. Viu, querido? O tempo não volta. Tempo perdido nunca mais será conquistado. Então nós temos que analisar muito bem o que a gente faz com o nosso tempo. Usar o nosso tempo para um hobby, eu gosto de academia, eu gosto de jogar videogame, gosto de assistir filme, gosto de cozinhar, gosto de viajar. Oi, bem? Academia não é hobby, é necessidade. Falou a natureba, né? Para ela é fácil falar, para mim é um martírio. Mas tô indo. Usar o seu tempo livre para um hobby é um direito seu, fique tranquila, tranquilo. Mas tem gente que não sabe dosar o tempo e acaba não tendo tempo para o Senhor, o que é um absurdo. É absurdo. Então, eu não sou contra séries, não sou contra filme, não sou contra cinema, não sou ridículo desse ponto, de ser contra essas coisas. Né? Radical total. Mas é necessário que nós tenhamos entendimento e sabedoria para que nós possamos dosar o nosso tempo. E aí o que acontece? Eu gosto de seriado. E eu estava assistindo há um tempo atrás com a minha esposa Breaking Bad. E eu acho que vocês, quem não viu, é muito bom. Muito, muito legal. Lógico que tá cheio de ensino errado, mas aquele que é maduro sabe, né, diferenciar as coisas. Porque parece que fazer drogas e dar dinheiro é uma vantagem. Não é crime, tá? E o crente não faz crime, não comete crime, pelo amor de Deus. Aí acontece uma coisa interessante no seriado. Tem um rapazinho chamado Jesse Pinkman. E esse rapazinho, ele tem uma namorada. Ele fica apaixonado por ela. Só que os dois são viciados em drogas. E em determinado momento, aquela menina usa muita heroína e ela tem uma overdose. E ela morre. Ai, meu Deus, já contei, né? Spoiler. Deus abençoe o irmão motoqueiro. Uma irmã tá falando assim: você já mudou muito no rosto. Minha filha, eu te amo, tá? Deus te abençoe. Você já me deixou muito alegre. Marcela Paz, querida. Já valeu ao vivo, só o elogio da irmã, já tô feliz. Esse Jesse, meu Deus, perdão, eu contei um spoiler, me perdoe, não era minha intenção, mas escapou. Mas acontece da menina morrer. Não vai mudar nada na história, mas enfim. Aí, o que é interessante? Ele começa a telefonar pra menina, ele telefona pra ela. Mas ela tá morta. Então ele telefona pra ela pra dar caixa postal. Para acontecer o quê? Para ela ouvir, para ele ouvir a voz dela. Rian, nem vem falar que eu tô bonitão, que você falou que eu sou fetzinho. Então tá, não quero falar sobre isso. Mas amados, imagina a cena. Ele liga para a menina está morta, mas ele tá com muitas saudades dela. E aí ele liga até cair na caixa postal só para ele ouvir a voz dela. E aí no telefone ele ouve a voz dela e ouvir a voz dela acalma ele. Mesmo ela estando morta, ela não estava mais lá. Só que o ouvir a voz dela traz alegria para ele, mata a saudade. E eu estava lendo aqui a palavra de João 16 e eu... Olha, quase chorei agora. Caraca, bicho. Quase chorei. Uau, dia que eu não sou de chorar. Tá todo mundo falando agora que eu tô magro. Vocês estão querendo elogio? O Breno falou que eu tô com 55 quilos, filho. João 8,44. Pai da mentira. Eu tenho 90 quilos, velho. 1,71 m e 90 quilos. Eu ainda preciso perder muito. Mas volta aqui que passou. Quase chorei.
Quando eu estava lendo João 16, o Espírito me trouxe a entender que não é um texto escrito. Apesar de ter sido João, um apóstolo que escreveu, ele não escreveu algo da cabeça dele. Nós estamos lendo a própria voz de Jesus. Quando você está abrindo o João 16, o livro de João em si, tem muitas passagens que está escrito literalmente, ipsis literis, o que Jesus disse. Quando ele fala assim, aqui, por exemplo, verso 16, só um pouco e vocês não me verão. Eu fico imaginando qual será o tom de voz, qual será o timbre, mas é Jesus falando. Então, o que o Espírito me mostrou? Dani, às vezes você está ansioso, às vezes você está triste, às vezes você está com raiva, às vezes você está carente, às vezes você está com qualquer tipo de sentimento. Na verdade, esse sentimento é saudade da voz de Jesus. A nossa ansiedade é excesso de nossa própria voz, ou às vezes a voz do inimigo no nosso coração. Aquelas preocupações, aqueles medos, aquelas angústias, não vai dar certo, não sei o quê, isso, aquilo. Aí você fica uma preocupação atrás da outra e você esquece da voz do Pai. Porque a voz do Pai traz paz para a criança. Você já viu criança chorando e quando chega a mãe fala, calma, calma. A voz da mãe traz calma para a criança. A voz do Pai traz calma para a criança. Às vezes, e muitas vezes, o nosso coração, ele tá triste e cansado e preocupado porque a gente tem saudade da voz de Jesus. E o Espírito Santo me trouxe isso falando assim, Dani, a própria palavra é a voz de Jesus. Então, do mesmo jeito que aquele rapaz no seriado, ele ligava para ouvir a voz da menina, para matar a saudade dela, a Bíblia é um jeito da gente matar essa saudade que a gente tem da voz do Senhor. Às vezes você fala, Dani, mas Deus não fala comigo. Amado, não é Deus que não fala com você. É a tua Bíblia que está fechada demais. É simples assim. É Jesus falando, gente. Entenda. Se você pegar esse vídeo que eu estou fazendo e alguém legendar esse vídeo que eu estou fazendo, por exemplo, alguém vai lá e legenda. Tudo que eu estou falando está aparecendo escrito aqui embaixo. Se você lê o que está escrito, sou eu falando, só que de forma escrita. Vocês não estão ouvindo. Agora você está ouvindo, você está assistindo ao vivo, mas vamos falar que um surdo esteja, uma pessoa surda esteja assistindo esse ao vivo e alguém legendou. Ele vai ler, sou eu falando. Mas ele está lendo, mas sou eu falando. Ele pode não saber o tom de voz, o timbre, mas sou eu falando. A Bíblia é isso. Principalmente as passagens onde o próprio Jesus fala, é o próprio Jesus falando. O resto é revelação do Espírito, sim, é o Espírito Santo que fala, através dos profetas, dos escritores, maravilha. Mas tem hora que é o próprio Jesus falando. Então, quando a gente lê, é como se a gente estivesse sentadinho do lado dele, naquela época, 2000 anos atrás, e fosse um dos discípulos, e estivéssemos ouvindo ele falando. Quando eu parei e pensei, falei, gente, eu nunca pensei nisso. E aí meu coração começou a pegar fogo. Eu falei, gente, é isso, é por isso que eu ando tão nervoso, é porque eu não paro para ouvir o próprio Jesus falando. E eu quero ler com vocês, com essa ótica, ok? Essa ótica, esse pedaço. Eu leio o capítulo 14, 15 e 16 é um sermão só. Jesus fala de forma corrida, né? De forma narrada lá, o 14, 15 e 16. Eu foquei agora esse pedaço do 16. Que é a partir do verso 16, tá? Eu tô focando no 16 e 16. Mas esse texto começa lá no 14. É uma leitura, se você for ler, é o sermão todo. Jesus disse tudo aquilo de uma vez. Por isso que se você quiser entender perfeitamente, comece no 14, entendeu? Aí você termina no 16. Leitura para hoje, já fica a missão aí para antes de dormir. Ele fala assim para os discípulos. Jesus agora está falando para os discípulos, ok? Fala assim, ó, gente, um pouco... João 16, 16. Um pouco e vocês não me verão mais. Aliás, desculpa que eu pulei. Um pouco e vocês não me verão. Mais um pouco e vocês me verão, porque eu irei ao Pai. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros, o que é isso que ele nos diz? Um pouco e não me vereis. Outra vez um pouco e vocês me verão, porque eu vou para o Pai. Diziam, o que quer dizer isso? Um pouco. Não sabemos o que diz. Vou explicar, né, só para você entender o que Jesus está querendo dizer. Ele estava profetizando a própria morte dele, que acontecia pouco tempo depois, muito pouco tempo depois. Seria mais um pouco e eles não veriam Jesus, porque Jesus morreria.
Mas 3 dias depois, eles o veriam de novo por 40 dias, mas depois desses 40 dias ele seria arrebatado e ele derramaria o Espírito Santo. Então é por isso que ele fala, um pouco vocês não me verão, depois um pouco me verão, depois eu vou para o Pai. É isso que ele quis dizer. É que os discípulos não entenderam. Quem quiser ver esse ao vivo, amados, eu vou deixar no Facebook ou daqui a pouco eu vou acabando, eu baixo ele e posto no YouTube. Sabe uma coisa que eu queria pedir para vocês? Eu nunca gostei de fazer isso, mas eu vou começar a fazer porque eu tô vendo que é necessário. Compartilhe os vídeos, compartilhe os ao vivo, marca pessoas, porque eu tô assustado com a quantidade de pessoas que se dizem cristãs, pastores. Eu não me acho melhor que ninguém, eu não sou ridículo a esse ponto. A glória é de Jesus, eu não quero aplauso de ninguém, nem elogio de ninguém. Eu rejeito totalmente qualquer tipo de bajulação e adulação. Existe essa palavra, né? Adulação humana. Isso aí para mim é totalmente desnecessário. A glória é toda de Jesus. Mas eu creio na palavra que eu prego. Eu sei que eu prego a verdade. Eu prego a palavra para vocês. Meu interesse é salvar vocês. Eu não tenho nenhum outro interesse. Salvar e aqueles que já são salvos, né? Contribuir para uma caminhada mais fácil. Uma caminhada mais fácil, mais suave. Só que eu vejo muita gente ruim sendo muito promovida. E ruim que eu digo da palavra pregada está errada. A pessoa, não sei porque eu não quero julgar pessoas, mas a palavra pregada é muito errada. Então, se você quer que mais pessoas vejam, compartilhe isso aí, marca a gente. Tanta besteira que é compartilhada, misericórdia. Voltando aqui. Diziam então para Jesus, um pouco mais virão, tal, verso 18. O que quer dizer isso? Tal, verso 19, achei. Jesus, sabendo que queriam interrogá-lo, disse-lhes: vocês estão perguntando acerca disso, né? Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e vocês me verão de novo. Na verdade, eu vos digo que vocês chorarão e o mundo se alegrará. E vocês estarão tristes, mas a vossa tristeza se tornará em alegria. Gente, isso aqui é uma palavra que não é só para os discípulos, essa palavra é para mim e para você. Olha isso. Na verdade vos digo, agora vocês choram, agora vocês se lamentam, e o mundo se alegra. Vós estáis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O que Jesus está querendo dizer isso aqui, ó? Ai, meu Deus. Deixa eu lembrar se é 1 Tessalonicenses 5. Não. O texto que eu quero não é 2 Tessalonicenses 5. É 2 Tessalonicenses 2. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2. Diz assim, abre a internet, me ajuda em nome de Jesus, a partir do verso... Olha que incrível. Rebeca Nunes e Jaque. Jaque, que legal que você tá aí. Você é uma menina preciosa. Você é uma menina cheia do Espírito Santo, viu? Nunca duvide disso, Jaque. Presta atenção. Tanto eu quanto Elinéia, nós vemos Jesus em você. Glória a Deus pela sua vida. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses diz assim no verso 1. Irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movais do vosso entendimento. Em outras palavras, não desanime da caminhada, não desanime da fé. Olha o que ele fala, não sejam perturbados. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, eu vou ler 1, 2 e 3. O verso 2 diz assim, que vocês não se movam do vosso entendimento, não vos perturbeis, nem por algum espírito, nem por alguma palavra, ou nem por alguma epístola, como se tivesse sido escrita por nós, dizendo que o dia do Senhor, como se o dia do Senhor estivesse perto. De maneira alguma, ninguém vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Para você não ficar desesperado com a volta de Cristo, como se fosse uma coisa terrível, porque primeiro virá uma coisa pior ainda, que é, aliás, pior ainda não, né? Pior que eu digo para quem fica, né? Para quem fica vai ser pior, mas vai ter uma coisa horrível que vai acontecer antes, que é a Bíblia chama de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Só que para ter... Que barulho foi esse? Nossa, ouvi um barulho, está repreendido. O Jaque, e essa bênção se estende ao Harry, viu? Que o Harry, em nome de Jesus, seja cada vez mais cheio do Espírito Santo. Eu amo esse menino. Eu não sei se ele está assistindo, eu falei para você porque você está vendo.
Mas se o Harry estiver vendo também, Harry, Deus te abençoe, cara. E você me deve um Burger King, viu? Agora eu tô mais pro Subway, mas você tá me devendo. Na verdade, só me leva que eu que vou pagar. Pode ficar tranquilo, mas leva eu. Me chama pra ir. Por que eu tô falando isso? Hoje nós vivemos a fase de maior expansão do evangelho que já existiu. A explosão de conhecimento é muito. Hoje o acesso à Bíblia é muito simples. Se você abrir a sua palavra, o seu celular e quiser uma Bíblia se você quiser uma Bíblia em grego, uma Bíblia em hebraico, se você quiser ler em inglês, eu achei uma tradução na Bíblia no meu celular de 1848. É divertidíssimo ler nessa versão. Palavras que, né, muito estranhas. A King James é a tradução ipsis literis, né? Mas eu tô falando daquela de 1848, um português, né, que nem se usa mais. O conhecimento está explodido. Para vir a apostasia, que é o abandono da fé, primeiro é necessário que se multiplique o conhecimento, para que a pessoa conheça e ela se afaste, né? E que em nome de Jesus não seja você. Mas o que ele está querendo dizer é que é necessário que venha a apostasia, para então se manifestar o anticristo. Então, Jesus vai voltar? Vai voltar, mas primeiro é necessário que haja uma apostasia, e ela já está acontecendo. A apostasia que eu digo hoje para vocês não é o ateísmo, não é, a apostasia são pessoas que não conhecem a Deus. Não, a apostasia são pessoas que conheceram e afastaram. São pessoas que conheceram a verdade, ouviram falar da verdade e se afastaram dela. O apóstata era crente, não tem como dizer que o apóstata, o cara não era crente. Então ele não se apostatou. Como que ele abandonou de uma fé que ele nunca teve? Então, para ser apóstata, é uma pessoa que creu antes. Então, o interessante é que Jesus está falando uma profecia que faz muito sentido agora. Ele está falando assim, olha, vocês vão chorar, vocês vão lamentar e o mundo vai se alegrar. Você vai ver a sociedade comemorando quando os valores cristãos são quebrados. Hoje se comemora valores que são totalmente anti a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, a questão é que, para o anticristo aparecer, é necessário primeiro que os crentes se entristeçam muito. Eu não estou falando de uma tristeza pessoal, porque nós, em Jesus Cristo, somos mais que vencedores, e aquele que crê no Senhor Jesus e tem o nome escrito no livro da vida e o selo do Espírito Santo, essa pessoa, nós passamos pelos problemas chorando, como diz o Salmo 126, plantando com choros, mas colhendo com alegria. A nossa tristeza é pela situação, como agora a Amada falou aqui. Quem falou? A Marcela. Os nossos parentes que não creem, as pessoas que a gente ama que não creem, as igrejas pregando heresias, teologia de prosperidade, e essas libertações que não é libertação coisa nenhuma, e igual eu vi agora um pastor tolo falando na internet aí, que se você tem problema com depressão, pare de se dopar com remédios, vem aqui que é demônio. Gente, isso é umas idiotices assim, sabe? E, enfim, não quero dar muitos detalhes, porque eu não quero ofender ninguém agora, não é minha intenção, eu deixo para as heresias para outro dia. Se bem que, pra falar a verdade, se vai te ofender, eu não tô nem aí. Meu negócio é falar a verdade mesmo, né? Não preciso te agradar, tem que agradar a Deus. Agora, você vê a apostasia e ela tá explodindo. E isso me entristece, isso te entristece. Mas Jesus, ele já avisou. É isso que eu tô lendo aqui. João capítulo 16. Travou o computador. Benção, voltou. João 16, 20. Vocês chorarão, vocês se lamentarão, enquanto o mundo se alegra. Vocês estarão tristes, porém essa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus. Agora, olha essa figura que Jesus dá. Que impressionante. No verso 21, ele fala assim: quando a mulher está para dar à luz, ela sente tristeza, porque a sua hora é chegada. Como tristeza? Não fica meio né, contraditório? A mulher vai dar à luz e está triste? Gente, na hora do parto, não quero assustar vocês que nunca foram mães, mas é a pior dor do ser humano, é a dor do parto. Há quem diga que né, a pedra no rim e a cólica de vesícula tá mais ou menos, ou homem com febre, tá? São as 4 maiores dores. Mulher no parto, pedra no rim, pedra na vesícula e homem com febre. São dores assim, ó, insuportáveis. Na hora do parto, eu já ouvi mãe falando, gente, eu me arrependi, tá grávida na hora do parto, tanta dor que eu senti. Ou mulher até que não quer nem ter outro filho porque sentiu tanta dor. Mas ele tá falando aqui, como uma mulher, na hora de dar luz, ela sente a tristeza. Porque é chegada a hora, então vem aquele medo, aquela dor. Mas depois de ter dado luz à criança, ao seu filho, ela nem lembra da dor. Tamanha é a alegria de ter um homem nascido, ou ela ter colocado um homem no mundo, né, no caso. Então você vê uma mãe com dor,
na hora do parto, ela range o dente, aquele negócio. Tem mulher, você sabia que tem mulher que faz cocô de tanta dor, até na hora de fazer força? Não é. Faz lavagem antes. Tá dizendo aqui a minha sábia esposinha. Mas depois que nasce, tudo que a mãe quer ver é a criança. Ela quer a criança, ela esquece da dor, ela esquece às vezes que ela tá com uma cesariana aberta, ela quer a criança, ela quer a criança. A minha mãe conta que quando... Foi a minha mãe que contou isso? Foi minha mãe, é verdade. Quando nasceu a minha irmã do meio, a Laís, porque eu sou mais velho, é o Daniel, a Laís e a Laura. E tinha o Jorge Luiz, mas Deus levou para casa antes de eu nascer, o Jorge Luiz. Ele teria 3 anos a mais que eu. Quando a Laís nasceu, a minha mãe disse que ela pegou a Laís no colo e ela estava com o zoinho fechado. E a minha mãe ficou desesperada, achando que ela era cega. E aí minha mãe queria ver a menina abrir o olho, ela queria ver se o olho da menina estava normal. Deu um desespero nela. Ela esqueceu que ela estava cesariana, ela pegou a menina, só que aí os médicos seguraram a mão dela. Aí sabe o que ela fez? Ela começou a lamber o olho da menina para abrir, com a língua, para abrir o olho. Tamanho era o desespero para abrir o olho da criança. Então você vê que ela nem lembrou da dor, ela queria a criança, ela era a alegria. E aí Jesus ele fala assim, verso 22, agora vocês têm tristeza, mas outra vez eu os verei. Aqui Jesus fala para os discípulos, mas essa palavra dele ecoa na eternidade e ela cai hoje nos nossos ouvidos. Ele fala para você hoje, é a voz de Jesus. Agora vocês têm tristeza, mas outra vez eu os verei. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus é tão incrível que quando ele diz isso é para os discípulos, mas é uma palavra que ele já sabia que eu e você estaríamos lendo, 2000 anos depois, estaríamos lendo, e a voz de Jesus ecoa para cair no nosso coração hoje, e essa promessa continua fiel, como no dia em que ele fez. Agora vocês têm tristeza, mas outra vez eu os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará de vós. Aí eu quero pular para o famoso João 33. Tudo isso, quando ele diz tudo isso, é desde o capítulo 14, tá? Tudo isso ele está sintetizando o capítulo 14, 15 e 16. Tudo isso eu tenho dito a vocês para que em mim, oh Deus, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu já venci o mundo. A paz não é a ausência de problemas. A paz é a certeza no nosso coração de que o Senhor que prometeu cuida da gente. Essa é a paz. O Jefinho perguntou qual foi a minha maior experiência com Deus. Ah, Jefinho, não tem uma. São vários. Eu tenho vários e vários testemunhos com Deus. Vários. Eu queria pedir, quem não curtiu esse vídeo, curte, gente. Quem não compartilhou, me ajuda aí. Mãe, não foi você? Eu tinha certeza que foi você. Minha mãe tá dizendo que não foi ela. Então eu já contei essa história errada umas 10 vezes, porque eu sempre conto que foi você. Foi a Lígia. Lígia, parente da tia Edna? Vou corrigir a próxima vez que eu contar essa história. A paz está em conhecer a palavra do Senhor, ouvir a voz de Jesus e saber que todas as promessas que ele fez, ele é fiel para cumprir. Ele tá cuidando, gente. Agora vocês choram, agora tá difícil, agora a gente planta com choro, mas a promessa é que muito em breve, nós vamos colher com alegria. E essa alegria ninguém poderá tirar. Estaremos para sempre na glória com Jesus. E aí a gente vai ouvir a voz dele ao vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, deixa eu só terminar falando rapidamente sobre a última crônica. A última crônica enviada foi a crônica Síndrome de Gabriela. O que é isso? São pessoas que o Espírito Santo revela um problema, revela uma dificuldade, revela um erro, e a pessoa, ao invés de resolver mudar, ela fala, mas eu sou assim mesmo. Se você tem esse problema e não conseguir mudar, e você fala, eu sou assim mesmo, nasci assim, cresci assim, você precisa ler essa crônica. Manda um e-mail para mim, daniel.saad,
uol.com.br. Você vai receber as crônicas, não precisa pagar nada por isso, fique tranquilo, é por amor, quero te enviar por amor, quero que você aprenda do Senhor Jesus. Mas existem pessoas que entendem a necessidade de se manter a obra. Eu e Irineia, nós não trabalhamos, nós largamos tudo, saímos, abrimos mão de toda a nossa vida profissional só para pregar o evangelho e para cuidar de pessoas. O nosso dia inteiro é cuidando de gente e a gente se envolvendo com a palavra de Deus para estudar, para poder pregar para vocês a verdade. E tem gente que participa, tem gente que faz parte e tem lá os dados no final das crônicas se você quiser abençoar. Se não, fique tranquilo, ore por nós. Nós precisamos muito. Amo vocês. Deus abençoe para sempre. E tchau. Beijos. Beijos e beijos.